Saudações a todos, essa é a nossa série sobre as virtudes, baseado no livro de André Comte Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E a nossa ideia aqui é debater as virtudes e as suas aplicações nas nossas vidas, porque virtude boa é virtude aplicada. Nós, para esse episódio de estreia, vamos burlar um pouco a ordem proposta pelo autor. Nós não definiremos virtude, nós não apresentaremos a pré-virtude, que é a polidez, e nós pularemos ainda a primeira virtude proposta pelo autor, que é a fidelidade. Pularemos diretamente para a prudência, que nos parece a virtude mais importante, mais urgente para esse nosso tempo presente. Vejamos. Aqui eu tenho meus pergaminhos, que são pequenas colas, pequenas anotações que nos guiarão nesta jornada para que eu não esqueça detalhes importantes. Não é bom confiarmos na nossa memória. Isto é prudência. Veja só, alguns considerariam a prudência vantajosa demais para ser uma virtude. A gente ganha muito sendo prudente. Então, qual seria a grande virtude? Isso é benefício próprio. Será que é assim que funciona? Vejamos. Um exemplo aqui seria assim: cuidar da minha saúde. É prudência, mas e que virtude haveria nisso? Quem não faria isso por si próprio? Quem não faria isso a seu próprio favor? Será? Você é prudente? Você cuida da sua própria virtude? Não sei, acho que os filósofos são um pouco otimistas a nosso respeito. De toda ordem que seria uma preocupação com as consequências previsíveis em relação às nossas ações. Então eu só posso ser virtuoso à medida que eu consigo prever possíveis consequências em relação às minhas ações, ou seja, uma ética da responsabilidade, onde nesse caso a gente não se preocuparia apenas com as nossas intenções, mas sim também com as consequências. De boas intenções, como sabemos, o inferno parece estar cheio. De toda ordem que o Sponville aplica aqui o conceito de moral aplicada. E por isso a prudência seria uma virtude basal. Não é possível uma virtude de fato que não esteja sustentada pela prudência. Vejamos. A origem, né, vem da palavra pronesis, do grego pronesis, muito utilizado na antiguidade. Aqui teremos aplicações do nosso amigo Aristóteles, teremos aplicações fantásticas dos nossos estoicos. Gosto muito dos estoicos. Sou um estoico? Não, eu gostaria de ser um estoico, eu estou trabalhando para isso, mas eu acho que ainda não chegamos lá. Pronesis, disposição que permite deliberar corretamente sobre o que é bom ou mal para o homem em determinada situação e agora, e agir em consequência como convier. Seria algo próximo do bom senso, aplicada ou a serviço da boa vontade. Notem, é muito interessante. É nisso que a prudência condiciona todas as outras virtudes. Nenhuma sem ela saberia o que se deve fazer. A coragem, né, seria corajosa, mas sem direção. Não saberia para onde direcionar sua coragem. A fidelidade de toda ordem, de todo modo, a justiça também, e assim como qualquer uma das outras virtudes. Ela se põe a serviço de fins que não são os seus, por isso uma virtude modesta, só se ocupa das escolhas dos meios, só se ocupa com as escolhas dos meios. A prudência não tem objeto próprio que não seja a orientação das demais virtudes no que diz respeito a escolhas dos seus meios. Ela serve às outras virtudes. A prudência, ela seria um conselho deliberativo, ela ajuda a decidir a direção de onde a gente deve levar, né, a maneira a partir da qual a gente vai chegar aos fins que nos propomos. Já os estoicos, aqui os meus admiráveis estoicos, diziam que seria a ciência das coisas a fazer e a não fazer. Olha que maravilha! A ciência das coisas a fazer e a não fazer. É necessário querer não apenas o bom fim, mas os bons meios. Isso me parece que já fica implícito, mas é uma frase que eu achei muito, muito bonita.
Amar, vejam só, não dispensa ninguém de ser inteligente. Teremos um grande finale, eu diria, que fala sobre o amor, em particular, por exemplo, do amor dos pais pelos seus filhos. O amor pelo amor é muito nobre, porém, não sei se ele se garante na ausência da inteligência, é o que veremos em breve. Epicuro, a arte de desfrutar. A prudência seria a arte de desfrutar. Vejam só, buscar uma dor seria legítimo se evita uma dor maior. Vejam como se aplica aos nossos tempos, em que passamos por privações bastante drásticas, com a intenção de evitar problemas maiores. Epicuro na veia. A prudência, e essa é a grande diferença, ela leva em conta o futuro. A prudência sempre leva em conta o futuro. Providere, tanto prever quanto prover. Providere agora, evidentemente, do latim, que significa tanto prever quanto prover. Vai além da simples evitação dos perigos. E essa é a confusão dos modernos, a nossa confusão. Nós tomamos a prudência como a evitação dos perigos, como sinônimo de precaução, quando, como a gente já viu, há riscos que é necessário que corramos, há perigos que é necessário que enfrentemos, né, a fim de evitar riscos ou problemas maiores. E essa é a prudência enquanto a virtude dos antigos, que é precisa, me parece que é preciso que resgatemos com mais ardor. A prudência não basta a virtude, pois só delibera meios, né? Depende dos fins. Mas como já vimos, não é possível virtude sem prudência. Exemplo, o motorista imprudente. Percebem como fica evidente? Né? Não se trata apenas de uma decisão equivocada e que ele teria direito de tomar para si ou não, à medida em que ele possivelmente, quando a gente prevê o que pode vir ao futuro, no futuro, em função de uma imprudência de um motorista, isso não se aplica necessariamente ou exclusivamente a ele. E daí a qualidade moral, né, quando diz respeito à relação, né, ou a mediação das nossas relações. Olha que maravilha. O lema, nesta ordem: não prejudicar, proteger. Não prejudicar, proteger. Fidelidade ao futuro. A prudência é uma fidelidade ao futuro, é uma memória ao futuro. É lembrarmos que o futuro virá. E ele virá a partir das nossas decisões tomadas nesse instante. E aí, eu falo agora um exemplo específico para os pais, para as mães. Os pais sabem disso e querem preservar o futuro de seus filhos, não para escrevê-los com suas próprias mãos, mas para lhe darem o direito e os meios de poderem escrever por si próprios. Querem que eu repita? Os pais sabem disso e querem preservar o futuro de seus filhos não para escrevê-lo por si próprios, mas para darem o direito e os meios para que os seus filhos possam escrevê-los, os seus próprios futuros. Fidelidade ao futuro. Tome cuidado.